Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, celebrando hoje o 26º domingo, depois de Pentecostes. No Evangelho temos mais uma pista de Jesus sobre o reino de Deus, mistérios escondidos do reino de Deus. Semana passada vimos a parábola que também dizia sobre o reino de Deus, do joio do trigo, mistério do mal dentro do bem, seja na nossa vida, seja na sociedade, no mundo. Isso faz parte do reino de Deus, o bem e o mal. E hoje, mais duas parábolas que diz outro aspecto sobre o reino de Deus. A parábola do grão de mostarda, a menor de todas as sementes, quase não tão perceptível aos olhos humanos, de tão pequenininha que é o grão de mostarda, a sementinha do grão de mostarda, mas que encerra em si uma força vital de transformação e de expansão extraordinária. Isso é o reino de Deus. O fermento que nada é por si mesmo, mas que misturado na massa tem uma força e uma capacidade de penetração e de transformação do mesmo modo extraordinário e incrível. Expande-se, toma conta e toma todos os espaços possíveis de uma massa, quando colocado o fermento. Isso então são mistérios que diz respeito à graça, a Deus presente em nós, a palavra, que aos olhos humanos as coisas que diz respeito ao céu, à vida espiritual, a palavra de Deus, tantas vezes é desprezada, não só pelo mundo, mas por nós mesmos. Então, ela, com relação ao impacto que nos causa, é algo muito sem impressão. Não tem tanta impressão, tanto impacto, não nos abala assim de um primeiro momento. É algo um pouco escondido aos olhos humanos. A graça, o poder e a força da ação e da palavra de Deus são coisas que são muito sutis dentro da nossa humanidade e sobretudo dentro da nossa alma em particular. Mas sabemos que Cristo, manifestando aqui nessas duas parábolas, a ação da graça, a ação da palavra, como pode modificar, como pode expandir-se, e como expandiu-se e expande, e como influenciou e continua influenciando a sociedade, e como influencia e continua influenciando as nossas vidas, e como abala, e como transforma, e como renova, e como sacode a existência de cada ser humano que acolhe com o coração bem aberto a palavra e os ensinamentos. Então ela traz em si esse poder que aparentemente é desprezível, não tem impacto, nem muita impressão, como as coisas do mundo, as coisas humanas, às vezes são mais impressionantes, são muito mais atraentes a nós. A palavra de Deus, as coisas da religião, quantas vezes nos causou tédio, e nos causa tédio as coisas relacionadas à religião. Quantas vezes já nos deu tédio e nos causa tédio, porque não traz tanta assim impressão humana, não mexe como mexe a novela. A novela me atrai muito mais do que a participação numa Santa Missa. Se a novela passasse o dia inteiro, assistiria a novela o dia inteiro. Com certeza, essa palavra é verdadeira. Causa muito mais impressão, aquela mundanidade, imundície e sujeira, do que 1 hora de Santa Missa. 1 hora, ou 15 minutos de adoração que seja, às vezes a gente já está enfadado, entediado, quero ir para casa, quero assistir minhas coisas, quero fazer as minhas coisinhas.
cuidar das minhas coisas mundanas e humanas, são muito mais impressionantes do que as coisas da religião. São mais, mas não tem o poder de transformação e nem de vitalidade que traz a graça, a união com Cristo e o estar sempre disponível a buscar a palavra de Deus. Não traz a vitalidade, não traz uma força de expansão e de progresso. Sempre é tudo estéril e gera a morte. As coisas mundanas e humanas. É isso que causa como resultado. Então nós precisamos, acolhendo a palavra e o ensinamento de nosso Senhor, não nos levar pela aparência. Porque a aparência do grão de mostarda, perante uma semente de abacate, é muito maior. Semente de abacate é melhor, porque ela é grandona. Mas a de grão de mostarda, quase nem percebi e voou, o vento levou. Não sabia que tinha grão de mostarda aqui. O fermento, os grãozinhos de fermento, fermento granulado, também muito insignificante. Tem outras coisas que são muito melhores, mas gera algo que é saudável e que traz saúde e vida ao ser humano. Então isso é a palavra. Eu alimentar-me da palavra, eu buscar e conseguir permanecer mais constantemente em amizade e união com Cristo. É o segredo de expansão, de renovação, de transformação e de uma revolução dentro dos meus gostos. Nós temos gostos mundanos e humanos, mas a palavra de Deus, se eu perseverar em buscar união com Deus, amizade com Jesus, meus gostos vão mudando. Ele é capaz de transformar os meus gostos, que sempre tende às coisas mundanas, sujas e que pertencem à humanidade. Então Deus é capaz de fazer isso e gerar isso na nossa alma. Basta a gente querer se abrir um pouco mais, abrir mais o coração e assim deixar que a palavra influencia como um fermento, que misturado em 3 medidas de farinha, leveda toda a massa, transforma e toma todos os espaços da massa. 3 medidas, 3 partes que fazem, então compõem o ser humano. Nós podemos colocar e misturar nas 3 medidas que são importantes para a nossa santificação. Pensamentos, palavras e ações. A atitude. Então mistura essas 3 porções com o fermento da palavra de Deus. Então 3 porções, pensamentos, palavras e ações. Aí eu coloco a verdade da palavra de Deus, a amizade com Cristo. E aí eu vou fazer que o meu pensamento se transforme. Não pensar tanta bobeirada e tanta coisa ruim e suja, mas vou pensar coisas edificantes e boas. Pensar mais em Jesus, ter mais saudade de buscar a oração e a presença de Jesus. Pensamento fermentado. Palavra fermentada, tem que ser fermentada a minha palavra, onde eu vou dizer palavras edificantes, úteis, ensinamentos que levem as pessoas a crescer na vida, a crescer na graça, a crescer na fé. Então isso é fermentar a palavra com a amizade de Cristo, com a palavra de Cristo. E as ações, onde eu vou ter atitudes, ações, comportamentos santificados, de boas ações. Boas e só boas ações. Quando eu estou influenciado e fermentado pela palavra de Deus, pela presença de Cristo em mim, eu vou conseguir arrastar multidões, influenciar. Como a comunidade aqui dos Tessalonicenses, que está na leitura de hoje. Aqui lembra então dessa ação fermentadora que cada cristão deve exercer primeiramente em si. Fermentar o pensamento, as palavras, aí as ações. E aí eu fermentando, você é um fermentinho também.
um fermento na massa do mundo, onde eu vou poder causar essa impressão que causou a comunidade dos Tessalonicenses quando acolheu a pregação de São Paulo. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama da vossa fé em Deus por toda a parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma, como vos acolheste a palavra e como deixastes os ídolos para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então não precisa de palavra, não precisa de pregar nas regiões, porque já se ecoou a fama de santidade e de acolhimento de Deus na vida de cada uma daquelas pessoas dos Tessalonicenses, de Tessalônica, influenciou toda a região, não só Macedônia, não só Acaia, mas toda a região foi influenciada pela conversão dos Tessalonicenses, segundo o elogio feito por São Paulo. Aí nós vemos como é insignificante a conversão de uma pessoa perante o mundo, como é insignificante a conversão e a mudança de vida de uma pessoa só que seja, mas que influência causa dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro da humanidade. Quem foram os homens e mulheres que abalaram o mundo? Abalaram e continuam abalando, de um modo positivo. Negativo, tem vários. Inspirado pelo diabo, vários também abalaram, e as lembranças deles não são boas, não. Nem queremos lembrar desses que passaram e vieram destruindo e matando muitos. Mas e esses que abalaram o mundo de modo positivo? Quem são? São homens e mulheres que um dia acolheram a palavra de Deus em si. E fermentaram o pensamento, fermentaram as palavras e, fermentando a ação, abalaram o mundo. Temos desde os primeiros séculos, os apóstolos que saíram abalando, e depois vem um santo que vem na mente, Santo Agostinho. Idade Média, que abalou a Idade Média e influencia até hoje, São Francisco de Assis. Colheu a palavra, se converteu da sua mundanidade e abalou. Transformou a si e influenciou toda uma sociedade. É conhecido internacionalmente. Dos nossos tempos, quem são os homens e mulheres que abalaram o mundo? Esses que acolheram a palavra de Deus. Dentro da Igreja Católica. Colheram a palavra de Deus dentro da igreja fundada por Jesus Cristo. Esses abalaram e abalam o mundo. Madre Teresa de Calcutá. Quem que era Madre Teresa de Calcutá? Conhecida internacionalmente. Todos os organismos mundiais e internacionais conheciam essa mulher simples e de uma aparência desprezível, Madre Teresa de Calcutá. Ela pertence à Igreja Católica. É uma religiosa, é uma freira que cuida dos pobres. Mas que fazia discursos em vários países, chamada em vários países. Mundialmente ficou conhecida. Por quê? O que ela tinha de tão assim atraente? Nada. Uma aparência desprezível, mas tinha Deus. Fermentou o seu pensamento, a sua palavra e a sua ação ressoou por toda parte, como aqui, os Tessalonicenses. Não é necessário falarmos, porque a fama de vossa fé chegou a toda parte. A fama da fé e da caridade de Madre Teresa de Calcutá chegou por toda parte. Do Papa João Paulo II, do Papa Francisco agora. Chega por toda parte, abala, está abalando todos, impressionando
a católicos, não católicos, crentes e não crentes. É uma pessoa impressionante. Por que que o Papa Francisco é impressionante? Ele abala, ele emociona as pessoas. É uma pessoa que tem gestos fermentados pela palavra de Deus. Gestos verdadeiros e sinceros, informados e guiados pela palavra de Deus. Então esses são homens e mulheres que abalaram e que estão abalando o mundo. Pessoas sinceras, ligadas à religião e à Igreja de Jesus Cristo, que acolheram de modo sincero e aberto a palavra e permaneceram e permanecem unidos na amizade com Cristo. É o segredo. Sem mim, nada podeis fazer. Se eles podem, se eles influenciam, se eles adquiriram uma fama internacional e mundial, é porque estão com Jesus. Permanecem a cada instante o mais possível na graça de Deus. É isso. Aí nós permitimos que o fermento atue e levede toda a nossa massa. Seja a nossa massa da alma, da vida, seja a nossa massa, então, mundial, dos povos e nações. Então nós necessitamos pedir como graça a perseverança na amizade com Jesus. A perseverança na graça de Deus. Aí eu vou ter amizade com Jesus se eu estou na graça. O quanto mais eu puder estar em contato com o sacramento que me transmite graça santificante, eu tenho que usar e usar demais confissão e comunhão e, se possível, comunhão frequente, diária minha comunhão. Eu vou conseguir levedar todo o meu ser, fermentar todo o meu ser. E aí eu vou expandir, eu vou ressoar a fama da minha fé, como dos Tessalonicenses. E por isso que São Francisco de Assis tem uma frase: como é importante a atitude e a vivência. Depois de influenciado o pensamento e as palavras, temos que pregar o Evangelho a todo instante. E quando necessário, com palavras. Então, pregar o Evangelho a todo instante ou a todo momento, e quando precisar, com palavras. Quando precisar. Então é isso que fizeram esses homens e mulheres que abalaram o mundo. Pregaram a todo instante com a atitude, com a ação, com o seu comportamento. E conseguiram porque permaneceram o mais constante possível na amizade com Cristo, na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja em nome do louvado. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.